Eu acho que para pensar a história nos anos iniciais, a importância disso, a gente tem que entender que os alunos eles vão começar a se aproximar de conhecimentos históricos desde pequeno. Ao fazer isso desde os anos iniciais, a gente vai possibilitando que esse aluno aprofunde a compreensão que ele tem sobre o mundo e domine especificamente algumas habilidades de leitura e de compreensão em história. Ler textos de história e ler textos de língua portuguesa requer habilidades diferentes. Então, à medida em que a gente vai possibilitando que ele entre em contato com textos históricos, com textos que têm com questões específicas em ciências humanas, você permite que esse aluno desenvolva a compreensão dele e a elaboração dele a respeito desses textos de ciências humanas. Não é como se ele pudesse aprender a ler um texto de língua portuguesa e aí ele fosse transpor isso para a história. Ele vai precisar trabalhar com as questões específicas da disciplina. Eu acho que a gente tem que pensar em não apenas explicar o conceito de história, e se a gente parar uma aula e vai falar, não, agora vocês vão entender o que é o conceito de história. Vai ficar uma coisa completamente abstrata para esses alunos, e a gente vai ter uma conceitualização que o professor pode falar, ou o professor pode pôr na lousa, mas aquela conceitualização não vai ter sentido para aquele aluno. Então, para ele compreender corretamente o conceito de história, a gente precisa criar uma série de atividades que façam ele aos poucos perceber que a história é a ação dos seres humanos ao longo do tempo. Então, focar em como as coisas eram e como as coisas foram se transformando e como as coisas do cotidiano dele também se transformaram ao longo do tempo. Uma possibilidade, então, é trabalhar com os brinquedos. Ele olhar para os brinquedos dele, olhar como são os brinquedos dele e fazer uma pesquisa comparando, por exemplo, com os brinquedos dos avós. Mas também quando a gente está falando em história, é importante a gente não ficar preso unicamente nesse contexto familiar. Então apresentar coisas também de brinquedos de outras épocas diferentes. Por exemplo, pegar conjunto de imagens de peões do Antigo Egito, ou peões encontrados em diferentes contextos. Isso é uma abordagem possível. É claro que existem outras. Você pode abordar, por exemplo, a partir das mudanças no ambiente que eles vivem. Então você faz uma pesquisa sobre a instituição escolar que ele vive. É uma possibilidade. Você olha como aquela escola mudou ao longo do tempo. Ou você pode ampliar um pouco mais e olhar para o bairro que ele vive. Eu acho que são abordagens possíveis. Eu acho que a gente não deve se apegar a ensinar um determinado conteúdo conceitual específico. O que a gente precisa é que os alunos dominem uma série de habilidades para desenvolver o conhecimento histórico. Os alunos eles vão precisar aprender a ler textos complexos, e os textos em história são complexos, então é importante repertoriar as crianças trabalhar com diferentes tipos de documento histórico, trabalhar com diferentes textos, e que esses textos são complexos, e que esses textos vão precisar de mais de uma leitura, vão precisar lidos, relidos, discutidos coletivamente. Também é importante ele se perceber como agente histórico, como alguém que está produzindo história, está inserido na história. A vida dele faz parte da história. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar essa criança restrita à sua vida para compreender a história. Ela não pode sair dos anos iniciais achando que a história é só a vida dela. Então, olhar um pouco para o mundo e comparar sua vida com o que acontece em outros locais do mundo é fundamental para a gente formar uma criança que olha para fora, que olha para o mundo, que vai ser capaz de compreender diferentes influências, que vai ser capaz de compreender diferentes culturas. Para trabalhar a noção de tempo e espaço, que é um conceito fundamental para se compreender a história, a gente pode ter algumas possibilidades. Uma possibilidade é trabalhar com o mesmo tema em diferentes contextos. Você pega, por exemplo, o lixo. De que maneira os romanos lidavam com o lixo? E aí você olha, bem, em um outro momento, no período medieval, de que maneira eles lidavam com o lixo? E aí você tem algumas gravuras que tratam sobre isso, você tem alguns textos que tratam sobre isso. Então você consegue, olhando para o mesmo tema em diferentes momentos, em diferentes espaços, trabalhar com isso. Evidentemente que quando eu estou falando de trabalhar especificamente sobre isso, a gente está esperando ali, nos anos iniciais do Fundamental 1, mas é mais para o terceiro, quarto ano, né? Para as crianças do primeiro ano, especificamente, a noção de tempo é muito complexa.
Porque eles têm, muitas vezes, dificuldade de entender que ele um dia vai ser velho e que o avô dele um dia foi criança. Essas noções são noções bastante complexas. Entrevistar e olhar para pessoas mais velhas que ele já conhece como pessoas mais velhas ajuda essa criança a ter uma noção que esse tempo passa. E ajuda ela a não olhar só para ela como eternamente criança e não olhar só para uma pessoa mais velha como eternamente mais velha. No primeiro ano, eles vão começar a compreender noções de tempo e espaço, com aproximações a partir dessas noções de tempo e espaço, com a compreensão de que ele se insere numa sociedade maior. No segundo ano, você vai começar a fazer um trabalho, geralmente, sobre como que são os locais que ele vive. No terceiro ano, é muito interessante trabalhar com diferentes culturas. Essas diferentes culturas pode ser uma coisa ampla, pode ser tanto diferentes culturas dentro de um mesmo país, quanto diferentes culturas olhando para fora. Então começar a trabalhar com essa noção de olhar para o diferente. E de novo, eu acho que é relevante você ter aí alguns temas que vão direcionar a sua pesquisa, tanto para o primeiro, quanto para o segundo, quanto para o terceiro. Você conseguir fazer sequências didáticas ou projetos que trabalham com um tema por um tempo longo, por um trimestre, você vai conseguir que essas crianças se aprofundem mais. Isso vale para todos os anos. E aí no quarto ano você pode entrar com alguns temas da discussão historiográfica que são interessantes. Você pode entrar ali, por exemplo, com uma discussão sobre escravidão. No quinto ano ele consegue começar a comparar mais também diferentes perspectivas sobre um mesmo evento histórico. Então, no quinto ano você pode fornecer para eles diferentes explicações historiográficas e colocar ele para discutir. Por exemplo, chegada dos portugueses no Brasil. Você pode dar duas versões diferentes e pedir para eles discutirem, compartilharem, verem quais são os argumentos usados. Eu recomendo muito as pesquisas da Delia Lerner e da Beatriz Azenberg sobre o assunto. Você tem uma possibilidade grande ali de trabalhos ali, eu acho que é uma coisa bastante interessante. Você tem também alguns sites que disponibilizam algumas sequências didáticas. Mas uma coisa que vai ser fundamental sempre é o professor, além de dominar essa parte didática e pesquisar essa parte didática, ele vai precisar ter um tempo reservado para pesquisar especificamente sobre os conteúdos conceituais que ele vai ensinar. O trabalho primordial nosso, quando a gente está discutindo ciências humanas com os alunos, é trabalhar com a possibilidade deles lerem e relerem e discutirem o mesmo texto. E a compreensão sobre esses textos, por exemplo, você pega um texto historiográfico e aí você pega outro texto historiográfico que dá uma versão diferente sobre esse mesmo, é um desafio gigantesco para essas crianças. A primeira impressão que as crianças têm é que um texto é complementar ao outro. Eles não conseguem compreender que os textos são versões diferentes. Então, essa compreensão de que são versões diferentes e essa discussão que são versões diferentes é uma coisa muito potente e que você consegue um aprofundamento muito grande.